Beleza. Boa noite a todos. Nós estamos no nosso encontro semanal da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos convidado é o Dr. Décio Andoli Júnior, e ele vai falar sobre um dos livros dele, né, que a gente escolheu esse, que é da primeira edição, que eu fiquei sabendo agora mesmo que já tem uma segunda edição, depois ele vai falar, esse aqui é a primeira edição, da alma ao corpo físico. Então, o tema do encontro... A segunda. Aqui, ó, primeira e segunda, tá? O tema do encontro é o título do livro, né? E eu estava brincando antes de começar a gravação, eu vou primeiro, esqueci de falar isso, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? E os que estão aqui e os que vão nos ver depois pelo YouTube, tá? O Décio, ele tem um currículo bem grande, né? E eu estava brincando antes de começar a gravação de que eu não vou falar do currículo do Décio, porque quem quiser saber do currículo do Décio vai ter que adquirir o livro. Eu tenho certeza que vocês vão querer, né? Porque o livro é excelente, né? Tem muitas informações e aí a gente vai passar. E é tão legal quando a gente consegue assim falar com o próprio autor, né? Então, Décio, muito boa noite, muito obrigada por você ter aceito o convite para estar conosco. E enquanto eu estou falando, eu vou ter que admitir, mas é assim mesmo, as pessoas. Eu começo geralmente, Décio, perguntando para o autor, né, como é que foi o processo, né, de nascimento deste filho, né, deste livro. Como é que foi essa gestação, né? O que rolou aí, né? No psiquismo desse autor aí, tá? Na parte cognitiva, mas muito mais assim na parte da gestação mesmo, sabe? Qual foi esse processo de nascimento desse livro que agora está disponível para todos nós, né? Então, com você a palavra. Obrigado, Edna. Obrigado. Eu que agradeço, né, o convite ainda para falar de um filho, né? E esse é um dos que foi o parto mais difícil, porque assim falar da alma corpo físico, eu tenho que falar do meu primeiro livro, que é o Fisiologia Transdimensional, que foi uma coisa meio assim. Eu estava terminando meu doutorado. E a gente começou em 1997, lá em Santos, na Universidade de Santa Cecília, o primeiro curso de extensão universitária em saúde e espiritualidade. Chamava Bases da Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito. Olha que nome simples. O curso chamava assim. E aí a gente começou um módulo pela AME, na época chamava AME Baixada Santista, depois virou AME Santos. E eu fiquei encarregado de fazer o módulo de fisiologia, porque eu era professor de fisiologia, eu dei aula de fisiologia até o ano passado, né, na Unidep. Sempre gostei de fisiologia, sempre dei aula para fisioterapia, para biologia, para medicina, para todo mundo, né? Então, eu comecei a preparar esse curso e eu comecei a tentar fazer a correlação entre a fisiologia humana, que eu dava aula na faculdade, com as informações do André Luiz, né? E aí comecei a escrever sobre esse assunto para preparar a palestra, para preparar o curso. Aí, quando eu terminei o doutorado, foi em 98, 99 que eu defendi a minha tese. No dia seguinte da defesa, eu estava meio de ressaca, assim, sabe? Porque fiquei 6 anos fazendo pós-graduação e aquela coisa me azucrinando a cabeça. De repente, eu não tinha mais, eu achei que ia ficar me sentindo leve. Parecia que estava faltando um braço, sabe? Eu precisava arrumar alguma coisa para eu fazer. E o Dr. José Nilson falou, Décio, escreve um livro. E eu achei engraçado, né? Nunca pensei em escrever um livro. Aí eu falei, mas o que eu vou escrever, Zé? Ele falou, pega o seu curso do Santa Cecília e transforma num livro. Cada aula é um capítulo. E eu comecei a estudar e lancei o Fisiologia Transdimensional. Quando eu terminei, eu entreguei para a doutora Marlene, ela leu o livro
e ela falou, olha, Décio, tem um monte de coisa que precisa mexer. Eu até fiquei meio bravo com ela, olha só a minha petulância. Eu achei que estava pronto o livro, aí ela me deu mais uma lista de mais 10 referências para eu ler, e ela foi muito gentil e paciente, viu? Porque hoje eu vejo, eu podia ter feito muito melhor, mas estava começando, era a primeira experiência como autor, né? Mas é que o pessoal da AME tinha me ajudado bastante no livro. E aí eu lancei o Fisiologia Transdimensional. E o José Nilson, ele falou, Décio, esse é só o pontapé inicial, continua colecionando as suas ideias, vai escrevendo, e ou você lança o livro com uma edição ampliada, ou você lança outro, porque o seu assunto é esse aí, a fisiologia, que eu chamei de fisiologia transdimensional lá na época, né? E aí foram surgindo outros livros, né? Mas eu sempre me interessando pelo André Luiz, pelas questões da fisiologia, e fui acumulando coisas, né? Naquela época, depois que eu publiquei o primeiro livro, eu ficava estressado se eu não escrevesse. Aí eu comecei a publicar. A cada 2 anos eu publicava um livro. Foi o Dar uma Corpo, foi o Fisiologia Transdimensional, depois Ser Médico Ser Humano, depois A Reencarnação com Lei Biológica, depois O Homem no Fundo de Espelho. E eu fui escrevendo, e eu estava preparando uma nova versão, que seria essa versão ampliada que o José Nilson profetizou. E aí eu vim para Campo Grande, há 12 anos atrás, né? E quando eu vim para cá, eu tive que me reinventar, né? Eu não consegui trabalhar como cirurgião aqui, comecei a trabalhar como endoscopista com o Marcelo lá na Scope, aí eu tive que estudar para tirar o título de especialista de endoscopia, eu já tinha feito o estágio no Sírio, mas eu não tinha o título. Eu saí do zero, né? Depois de 22 anos formado, eu tive que começar tudo de novo, né? E aí eu parei tudo, parei de escrever, parei tudo. E aí as coisas foram se ajeitando aqui, eu fui começando a me reinventar, né, com outra especialidade dentro da medicina e tudo mais, fui reorganizando a minha vida, só que aí eu tinha ficado meio preguiçoso, eu acho. E o livro estava ali, eu olhava para ele e meio que deixava quieto. Aí um dia teve um congresso da AME em São Paulo, eu nunca vou esquecer desse dia. A gente estava lá no centro de convenções, e aí acabou as palestras, nós fomos almoçar, a doutora Marlene sentou do meu lado. A gente comeu e tal, conversou, eu contando como é que estava aqui. Aí acabou o almoço, ela bateu nas minhas costas e falou assim, doutor Bezerra está perguntando o que falta para você terminar o livro, que agora não tem mais desculpa. E aí eu fiquei meio com vergonha. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu sentei e fui recomeçar. E eu comecei do primeiro capítulo, eu fui relendo o que eu já tinha colocado e fui fazendo até que saiu o Dar uma Corpo Físico. Se não me engano, 2010, né, a primeira edição. Dá uma olhadinha, Ed. Não lembro mais. E foi 2010, porque 2011 eu lancei ele no Mednesp de Goiânia. Não é isso? Mednesp de Goiânia foi 2015 dessa. Acho que foi depois. 2015? De Goiânia foi 2015. Acho que foi mais tarde. 2011 foi BH, né? 2009 eu cheguei aqui, né? Maceió 2013 e Goiânia 2015. 2015. Acho que foi o de 2015, se eu não me engano. Foi 2015 que lançou. Eu sei porque foi assim... Você tá multado aí, Edno. Você tá sem som, Edno. Então, 2016, aqui no índice aqui está 2014, e aqui a publicação é 2016. Acho que 2014 que eu terminei, a gente lançou no Mednesp 2015, né? E aí eu fiz eu consegui escrever, né, do jeito que eu queria, porque eu estendi todos os temas que eu já tinha colocado no Fisiologia Transdimensional, eu dei uma atualizada nas coisas que eu tinha mudado de ideia, e eu coloquei os anexos, que foi uma coisa que eu
uma ideia que eu achei que foi muito interessante. Nos anexos, eu coloquei, por exemplo, um texto da doutora Irvênia, que contrapõe uma coisa que eu falo no capítulo de individualização do princípio inteligente, né, que ela tem uma opinião diferente da minha, e eu achei interessante colocar as duas, a minha e a dela. Tem o capítulo do Sérgio Placência, que é o físico, na hipótese que a gente levantou sobre os chakras e os centros de força não ser a mesma coisa, não ser um sinônimo, mas ser duas partes de uma mesma estrutura. E o Sérgio, ele fez um estudo dentro da física para saber se era possível aquela ideia ser verdadeira, né? A gente não sabe se é verdadeira, mas pelo menos se é possível matematicamente, fisicamente funcionar. E realmente deu certo, né? Ele fez um cálculo de energia vetorial. Eu não entendi droga nenhuma do que ele fez lá, viu? Mas eu acredito nele. O cara é mestre em física da Universidade Federal, então eu estou acreditando nele. E ele pôs todos os cálculos com as formas, tudo bonitinho lá, e escreveu um texto sobre uma outra forma que ele vê a questão, né? Eu imaginei de um jeito, ele imaginou um pouquinho diferente de mim, e eu coloquei lá também. Então, eu achei que ficou interessante, porque não sou só eu falando, não é só o que eu penso, é um desdobramento, tudo que está ali partiu do André Luiz, né? A gente vai desenvolvendo as ideias a partir daquilo que a gente entende da obra do André. Eu sempre falo assim que tem uns detalhes que são importantes. Quando a gente lê o André Luiz, duas pessoas ler o mesmo texto e entender coisas diferentes. Essa questão da individualização do princípio inteligente é um exemplo disso. O que eu leio lá, eu entendo uma coisa, a doutora Irvênia lê entende outra, né? Eu acho que até a gente ter todos os elementos, até a ciência oferecer todos os elementos necessários para a gente entender a obra do André Luiz, às vezes fica dúvida, fica alguma questão. E eu acho extremamente estimulante estudar isso, né? Ir atrás, pesquisar, entender o que ele queria dizer, se é bem aquilo ou se não é, ouvir quem acha que é diferente, porque nós estamos numa fase de mudança de paradigma na ciência, né? A gente está saindo da ciência materialista para pós-materialista, né? Que a gente, no espiritismo, chama de paradigma espiritualista. Os cientistas estão chamando de paradigma pós-materialista. E é um momento rico. É uma hora interessante da gente colocar ideias, muita gente estudando, nova forma de pensar fervilhando na cabeça de um monte de gente inteligente, né? Pesquisadores. E a gente tem um aqui, o Marco Aurélio, está publicando, está pesquisando mediunidade, está publicando nas revistas importantes, né? E isso é um passo, é uma coisa, é uma conquista que a doutora Marlene tinha prenunciado lá em 95, na fundação da AMI Brasil. E ela falava assim, quando a gente chegar ao ponto de produzir ciência, de fazer estudo científico, é a hora que a AMI vai estar madura. Ela falava, vai ser a última coisa que vai acontecer. Quando o Giancarlo Lucchetti entrou para a AMI e apareceu, ela reconheceu ele como sendo o grande incentivador do departamento científico da AMI Brasil, e hoje ele é considerado pela Associação Mundial de Grandes Especialistas como o maior especialista de saúde e espiritualidade do planeta, pelo número de artigos que ele publica. Então, como a doutora falava, a espiritualidade não improvisa, né? Tudo vem programado, certinho. Ela tinha uma visão muito clara do que ia acontecer. E ela me pediu esse tema. O José Nilson me encomendou esse tema da fisiologia transdimensional. E é uma coisa com a qual eu me identifico muito. Eu gosto, eu procuro, tanto no André Luiz quanto nas publicações científicas, eu procuro as respostas para as dúvidas. Às vezes eu acho, às vezes eu não acho, mas nesse livro, no Da Alma Corpo Físico, eu me dei o direito de fazer hipótese, né, de lançar hipótese, porque eu fico pensando que se for mentira, e alguém provar que foi mentira, a minha hipótese, eu já ajudei, né?
porque o cara provou que era mentira, ele estudou aquilo e ele descobriu a verdade. Então, é isso que eu digo, nesse momento de mudança de paradigma, as propostas de teses, né, as hipóteses, elas são a lenha que vai fazer o fogo pegar e as coisas acontecerem. Então, você vê que é uma história longa, né? Começou lá em 1997 e ela ainda está rolando, porque agora nessa última edição, nessa segunda edição, a gente acrescentou mais um capítulo que fala sobre o tempo e ainda tem coisas que eu acho que vão entrar nesse tema ainda. Eu não sei se eu vou estar encarnado no futuro para publicar um outro livro ou se eu vou publicar uma terceira edição, aí eu já não estou muito preocupado. A minha preocupação é mais em constituir o conteúdo. E, às vezes, eu tenho esse conteúdo, em vez de eu pôr num livro meu, eu ponho no capítulo de um outro livro. A AME Brasil lançou um livro chamado Saúde e Espiritualidade, Saúde e Espiritismo, que foi um livro que foi lançado também em homenagem à doutora Marlene, nesse Mednesp aí, Mednesp 2015, e eu tenho um capítulo lá que é a estrutura mental das células, que é um capítulo que ia vir nesse livro aqui, mas eu achei melhor pôr lá. Então, assim, não precisa ser exatamente em um livro, mas desenvolver o tema, né? Eu acho importante. Não sei se eu falei demais, né? Você tá sem som, Edna. Eu esqueci que eu não posso ficar sem som. Fica à vontade, Décio, para você discorrer, tá? E aí, todos que estão participando, aqui os nossos encontros são dialogados, tá? Então, assim, quem tiver já alguma pergunta para fazer para o Décio, né? Já pode já fazendo as suas perguntas, né? Perguntas ou afirmações ou indagações, seja lá o que for, né? E está à vontade, tá? Então, a gente vai conversando com ele, e é uma conversa mesmo, tá? É um bate-papo que a gente faz com os autores, tá certo? Eu gostaria, já que ninguém... Bom, vou guardar um pouquinho, né? Décio, quanto à obra do André Luiz, né? Fora os pesquisadores, né, dentro da área do espiritismo, já existe na ciência, né, alguma comprovação fora do espiritismo, dos pesquisadores do espiritismo, em relação a hipóteses, né, hipóteses não, afirmativas, né, que ele coloca nos livros dele lá da década de 40, né? Sim. É isso? No Nossa, tá cheio, Edna. Cheio. Olha que interessante. Você vê, o Cérebro Triuno, esse livro aqui, ó, nós escrevemos a doutora Ivênia e eu, Sérgio Lopes. Esse livro aqui, ele é 2 capítulos do Meu Mundo Maior. O que o Calderaro fala sobre os 3 andares da casa mental, a doutora Ivênia descobriu o Dr. Paul MacLean, que é um grande neurofisiologista, que fala sobre o cérebro triuno, que na verdade ele chama de cérebro trino, ou foi traduzido para o português em cérebro trino. E todas as informações que ele traz na obra dele, o Calderaro já tinha dado antes para o André Luiz. Nós publicamos um artigo na Neuroendocrinology, eu, Giancarlo e o Jorge Daher, que o artigo é sobre a glândula pineal, mas, na verdade, ele é assim, nós pegamos tudo que o André Luiz falou sobre a glândula pineal, e ele trouxe essas informações antes até do Lerner descobrir que a pineal produzia melatonina, foi em 58, e nós escrevemos um artigo mostrando que quase todas as informações que o André Luiz falou sobre a glândula pineal já tinham sido provadas pela ciência mais de meio século depois, né? E o artigo foi publicado sem nenhum retoque, sem 11 páginas, né? E eu achei interessante, porque parece que o artigo é sobre a pineal, mas não é. O artigo é sobre a mediunidade do Chico. Porque a discussão do artigo é assim, como é que esse mineiro, né, 50 anos, 60 anos atrás, né, mais de 60, quase 70 já, né,
como é que ele tinha acesso a essas informações tão complexas numa época que a gente nem dava importância para a pineal, não tinha artigo, não tinha... Todo mundo achava que a pineal era um resquício da evolução, um resquício filogenético. E ele trouxe informações precisas e complexas sobre aquilo. E aí a gente questiona, de onde veio? Né? Ele argumentava que era a mediunidade. Se não era a mediunidade, de onde veio? Né? Porque ele não tinha acesso. E se tivesse, não tinha conteúdo, não tinha informação. Então, é um outro exemplo. E a AME está produzindo obras, que nem o Psiquiatria Iluminada, que é aquele outro que está lá atrás também, o Departamento de Psiquiatria da AME Brasil, ele se juntou para pegar tudo que o André Luiz fala sobre saúde mental e desenvolver capítulos. Já estão desenvolvendo outro sobre cardiologia, né? E eles estão estudando. A gente precisa começar a se mexer aí, né? Eu, Marcelo, o Marco, para a gente escrever um sobre gastroenterologia. E assim por diante, porque tem tanta informação ali, e agora é a hora da gente ir descascando isso daí e oferecendo para o público, né? Porque é de uma precisão impressionante, né? Então, a gente vê assim... outro dia eu li um texto do Herculano Pires criticando o André Luiz, de um conteúdo que o André tinha colocado, que ele falava que a ciência tinha mostrado que aquilo estava errado. E eu fiquei pensando, né? Essa obra do André Luiz, que é um desafio para nós hoje, mas que já tem todas as conexões com a ciência, de mais de meio século depois, você imagina na época que ele publicou, que loucura que era aquilo. Ninguém entendia. O Ari Lex, que foi um grande professor da USP de cirurgia, um grande professor da Faculdade de Medicina, ele e mais alguns colegas que eram espíritas, foram até Uberaba pedir para o Chico corrigir algumas coisas que estavam no livro Evolução em Dois Mundos. Uma delas era dizer que o controle da célula estava no citoplasma, quando todo mundo sabia que o controle estava no núcleo da célula. E aí o Chico perguntou para o André Luiz, você me perdoa, eu vou perguntar para o André, e disse que o André mandou dizer para eles assim, olha, ele agradece a atenção dos colegas, mas ele está dizendo que ele está certo e vocês estão errados. O Arilex desencarnou sem saber que ele estava errado. Ele desencarnou achando que o André Luiz estava errado. Né? E o Herculano, ele deve ter passado por muita coisa assim, porque ele era um grande estudioso. Ele sabia muito. Então, ele devia estar olhando aquelas informações e não batia, né, com o que a ciência estava dizendo. Mas só ia bater mais de meio século depois. Então, a gente recebeu esse presente para hoje. Para hoje, a obra do André. Não dá para atualizar uma coisa que ainda nem foi entendida, né? A gente tem que correr atrás dela, porque ela é muito mais profunda e complexa do que a gente suspeitava. Né? E ela é muito mais precisa. Você vê, o que tinha na obra do André sobre a pineal que ainda não está comprovado? Mediunidade. Porque a ciência ainda não aceita a mediunidade. A psiquiatria, agora, ela só diz que médium não é louco. É a única coisa que ela admitiu. Porque ela ainda não aceita a mediunidade. Elas acham que é um fenômeno cultural, que tem um monte de situações aí. Agora que está aparecendo pesquisa séria sobre mediunidade. Agora. Bem recentemente. Então, a gente está vivendo esse momento de comprovação da obra do André. Por isso que eu falo assim, qualquer coisa que tiver lá que você vai dizer que o André está errado, espera, calma. Dá aí mais uns 2, 3 aninhos, que provavelmente a gente vai descobrir que o André estava certo e nós é que estamos errados. Maravilha. Décio, você disse que no livro Da Alma ao Corpo Físico, né, esse livro, você tem algumas hipóteses, né, e que você deixa isso para até para contestação científica mesmo, né? Você poderia citar aí para a gente alguma delas? Eu acho que a mais polêmica, e a que eu sempre falo que eu acho que eu estou errado, provavelmente, porque a doutora Marlene não concordava, a doutora Ivênia não concorda, o José Nilson lá de Santos não concorda,
Eu discuti isso outro dia numa live, o Geraldinho também não concordou muito. Então, todo mundo que eu conheço, que eu respeito pra caramba, acha que não é por aí. Mas eles citam o André Luiz, e onde eles citam o André Luiz, eu vejo essa hipótese, né? Que é uma hipótese, assim, de que a individualização do princípio inteligente, né? A hora que a gente nasce como alma ou como espírito, ela se dá dentro do processo filogenético mais ou menos na altura dos peixes vertebrados, por causa do aparecimento da glândula pineal, o aparecimento da hemácia, da hemoglobina, que são todas informações do André Luiz, entende? Mas aquela história do átomo ao arcanjo, então muita gente acha que o princípio inteligente evolui do átomo ao arcanjo como ser. Eu acho que evolui o princípio inteligente do átomo ao arcanjo, mas não como ser. Quando o Emmanuel fala sobre mônada, eu entendo isso como uma parte do processo de individualização do princípio inteligente, né? A Caminho da Luz, se não me engano, ele fala que quando o planeta estava pronto e o mar tépido estava pronto, os instrutores espirituais deitaram sobre o oceano uma mônada para trazer a vitalidade e começar a vida na Terra. Então, eu vejo muito isso como sendo explícito, né? Ele está dizendo que as primeiras bactérias ou as algas cianofícias, que a gente imagina que sejam os primeiros seres vivos do planeta, são seres unicelulares. Eles não eram indivíduozinhos. Eles estavam indivíduozinhos, mas eles faziam parte de uma mônada. Tem gente que gosta do termo alma-grupo. Eu não gosto desse termo alma-grupo. Não é uma alma ainda. Não é? Eu acho que é uma mônada mesmo. A palavra é mônada. É assim que o Emmanuel se expressa. Mas, assim, por exemplo, a doutora Ivene, ela acha que uma célula ela é delimitada pela membrana celular, ela já é um indivíduo, é um ser, e a partir daí vai evoluir. Eu já acho que não, eu acho que ele está individualizado. Então, essa é uma das hipóteses. É um processo, assim, é uma ideia bem complexa, tem um monte de variantes, e eu procurei colocar tudo lá no texto. A outra hipótese é essa, de que quando o André Luiz usa a palavra centros de força, ele não está querendo substituir a palavra chakras, porque ele não teve nenhum problema durante a obra dele de usar termos de outras linhas de pensamento. Eu acho que ele não usou a palavra chakra porque o centro de força não é igual a chakra. Eu acho que é uma parte do que a gente imagina que seja esse chakra. O chakra é um transformador de energia, que vai de uma dimensão para outra, né? Leva a energia, que depois de Einstein a gente sabe que energia é matéria, que leva de uma dimensão para outra. E tem uma teoria, a teoria do Dr. William Tyler, que fala sobre a questão das dimensões, né? De uma outra dimensão em que a matéria é mais etérica, a teoria do espaço-tempo positivo e negativo do William Tyler. E ele traz um gráfico no estudo da teoria da relatividade de Einstein e o estudo da velocidade com que as partículas vibram no espaço, e ele traz um gráfico que, em 3D, o gráfico ele parece uma ampulheta. E eu imaginei o chakra como sendo um lado da ampulheta e o centro de força o outro lado. E foi aí que eu pedi para o Sérgio Placência fazer a conta, para ele calcular se aquilo acontece, porque ela tem que ser uma catapulta, né? Ela tem que acelerar a partícula de um lado para o outro. E a energia vetorial faz isso. Se você tiver um redemoinho, por exemplo, você tem sei lá, a sua pia está cheia de água, você tira o tampão e ela forma um redemoinho. Se tiver uma folhinha boiando, a folhinha está devagar, quando ela entra no redemoinho, ela é acelerada e ela é cuspida para baixo, né? Da parte larga para a parte estreita. Se você estiver vendo um furacão, um twister, e estiver passando um caminhão embaixo, o twister, pela parte fina, ele chupa o caminhão e joga o caminhão para cima. Então, tanto de um lado quanto para o outro, tanto num sentido quanto no outro, a energia vetorial é um grande acelerador de matéria. E aí eu imaginei isso. Aí você começa a pensar nos buracos negros, e eu fui estudar buraco negro, eu vi que era igual uma ampulheta,
E aí você vai para o DNA é helicoidal, né? Você vai para os microtúbulos, o André Luiz fala que é através dos microtúbulos que a consciência se expressa. Hoje tem teorias, né? O Hameroff, Penfield, e um monte de outros autores estão com essas teorias de que os microtúbulos são a expressão da mente, e você vai lá nas tubulinas que formam os microtúbulos, elas são helicoidais. Então, parece que é um padrão, né, natural, a energia vetorial como sendo alguma coisa capaz de conectar dimensões diferentes, né? Segundo a teoria da supercorda, são 10 dimensões mais o tempo. Então, a gente teria eu coloquei lá fisiologia transdimensional, mas provavelmente é multidimensional, não é só trans, né? Mas se a gente conseguir entender a transdimensional, já está bom, né? Já é bastante coisa. Então, esses são dois exemplos, né, de hipóteses que a gente coloca no livro e que são apenas hipóteses, né? O Décio, permite aí uma intervenção. Eu estive lendo a respeito de uma teoria que você mencionou, o buraco negro. E essa teoria, ela não contrapõe, mas ela acrescenta uma outra ideia paralela dos buracos brancos. E o que seria isso? Da mesma forma como você colocou, que num determinado sentido, né, o centro de força ele puxa para o seu núcleo para jogar para algum lugar através de um túbulo qualquer, né? O buraco branco ele atua exatamente no sentido contrário. Então, a ideia de o buraco negro ser um ponto de atração, de concentração, e que isso daí leva algum tipo de energia, ou matéria, ou lá o que seja, né? Luz para dentro do buraco e ali some alguma coisa escura, para onde vai isso? A ideia bom, isso deve ser jogado para um outro universo, qualquer que seja. Uhum. Sim, mas aí acontece que existe uma outra ideia exatamente da criação, né? E como nada se cria, né? Tudo se transforma, como diz o mestre lá, o Lavoisier, né? Então, da mesma forma como ele puxa matéria ou energia daqui do nosso universo, tem uma ação exatamente contrária pela própria força, né? Compensatória que existe, que traz também energia de algum outro lugar para cá. Porque senão começaria a haver uma descompensação de estar só tirando. Então, isso significa que, num determinado momento, a gente ia virar uma brutoeja, né, que deveria sair exatamente do outro lado. E o nosso universo desapareceria. E isso não é verdade, muito pelo contrário, o universo está em expansão. Então, essa expansão seria explicada exatamente por esse processo contrário, inverso, né? Então, o buraco negro joga para lá e o buraco branco joga para cá. Isso como teoria, né? E ela, mais ou menos, ela se encaixa dentro dessa sua colocação, né? E que eu acho muito válida, muito própria. Eu concordo plenamente, apesar de, né, quem sou eu? Mas, assim, a gente vai lendo, vai estudando algumas coisas, né, que têm aderência a essa ideia e, assim, não comprovações, né, mas assim, as teorias, né, elas vão se consolidando dentro de uma proposta mais consistente, né? Lógico, ainda é cedo, ainda é muito pouco tempo, né, para a gente poder chegar e dizer alguma coisa com mais consistência ou maior certeza. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, da forma como você colocou. Tem algumas coisas interessantes, viu, Júlio? Porque, assim, quando eu pensei nisso, eu pensei assim, se está indo daqui para lá, tem que vir de lá para cá, né? Também. Tem que vir de lá para cá. O próprio buraco negro, ele emite matéria, ele emite radiação. Radiação é matéria.
Eu acho que quando você falou dos buracos brancos, eu não conhecia essa ideia, essa hipótese. Eu acho que tem uma predominância de fluxo, né, de um lado para o outro. Ele permite ir de volta, mas com certeza deve ter uma predominância. Aí pode ser que tenha, né, a mão de ida e a mão de volta, né? E eu acho que uma coisa, tem a ver, sim. uma coisa, tem imagens, né, lá do Hubble, que mostra assim a ação de não me lembro se é uma nebulosa, alguma coisa assim, em que você tem um fluxo de energia, né, atravessando o disco. E o fluxo de energia, lógico, ela tem uma origem e tem uma destinação. Então, isso seria uma representação, né, gráfica mais real, né, da função ou da funcionalidade desses ambientes, não vou nem chamar de um corpo, né, astronômico, mas assim de uma situação verdadeira, real, em que esse fluxo de energia ele funciona. Né? Da onde vem essa energia que passa por esse disco e depois ele despenca, né, no seu lado oposto, e isso vai para onde? Né? A mesma coisa funciona através do buraco negro. Apesar, né, da gente saber que existe a radiação que são reproduzidas, expandidas através do buraco negro, sim, mas isso tem origem e destino. Né? Isso não fica perdido como se nada acontecesse a partir daí. Né? Tem toda uma coisa que acontece que a gente não sabe, a gente não desconhece essas coisas. Isso aí. Mas o que você falou no começo lá é quem é você, né? Mas quem sou eu? Eu também não. Então a gente vai se permitindo, né? Porque assim, sabe, quando eu comecei a escrever sobre esse assunto, Júlio, a primeira coisa que eu pensei foi isso, mas se estiver errado, e daí? Se estiver errado? Se estiver errado, alguém vai corrigir, entendeu? Como eu não tenho nenhuma pretensão de estar certo, e eu também não me preocupo com o fato de alguém achar que eu sou ridículo, porque eu estou hipotizando uma coisa que eu não tenho conhecimento, eu também durmo muito bem se alguém falar que eu faço pseudociência. Já falaram tantas vezes e eu nem me preocupei. Então, meu compromisso não é... Meu compromisso é um outro compromisso, né? O meu compromisso é estimular a ideia da ciência que foi colocada pelo André Luiz, que foi emanada pelo André Luiz, né? E o resto, para mim, não interessa. Então eu fico tranquilo, sabe? Eu já fiquei meio angustiado com isso uma época, depois eu aprendi que não vale a pena, não. Então, eu simplesmente falo, e se for uma batatada muito grande, alguém vai me corrigir. É que antes de eu falar, eu tomo os meus cuidados, né? Quando eu comecei a colocar a quântica, antes de eu escrever ou publicar, eu falava com a Célia Dantas, que é doutora em física quântica pela Universidade Federal de Goiás, né? Ela é da AME Goiânia. E eu mandava os meus textos para ela dizer se era muito absurdo o que eu estava falando. Quando eu tivesse ideia dos chakras e dos centros de força, eu pedi para o Sérgio fazer o cálculo para mim. Ou seja, para não, né? Para não ser, para ter um mínimo de base para dizer que aquilo pode ser, né? Não estou dizendo que mas que pode ser. E a partir daí, lançar a ideia e deixar para ver o que vai acontecer, né? Inclusive, tem assim a ideia, né, dos centros de força, né, do funcionamento, né, da atividade do centro de força. Ele é feito assim esquematicamente, né, feito um funil que atrai determinado tipo de substância, de energia, coisa e tal, e penetra no corpo, né, no corpo perispiritual, coisa e tal. Sim, e aí o que acontece a partir daí? Né? Ele tem a saída do outro lado, né? Exatamente na direção oposta, enquanto ele puxa a energia boa de um lado, ele expele a energia ruim, né? Porque não tem como fazer acúmulo de energia dentro do corpo. Então, da mesma forma como você absorve uma determinada quantidade, você expele quantidades semelhantes ou equivalentes pelo outro lado. Então, esse fluxo
assim, ele permanece constante. O mau funcionamento disso, ou a baixa captação de energia, implica uma concentração de energia dentro do corpo e que tende a uma concentração negativa e que é deletéria e que vai comprometer todo o funcionamento, né, dos órgãos que estão agregados, né, àquele centro de força. Então, tem assim, ideias, né, mas tudo isso assim, em termos filosóficos, né, termos de teoria, porque a gente não tem equipamento e máquinas, né, aparelhos que possam ver e medir isso daí dentro de uma condição mais científica, né, vamos dizer. Então, os princípios, eles se repetem, né? A gente não tem como contestar determinadas situações, porque isso se verifica ao longo do tempo. E a gente sabe, né? Não existe uma física para uma coisa funcionar de determinada maneira e uma outra física para outra coisa determinada funcionar de maneira diferente. A física é uma só, né? A gente precisa conseguir enxergar o mecanismo que está atuando em determinados eventos e que são características semelhantes, né, a tudo. E a gente precisa saber exatamente como, né, chegar nessas coisas. O Décio, Eu, fala, Regina. eu queria pedir permissão para mostrar alguns slides do livro que nós estudamos todos os meses a respeito deste assunto. E depois, se o Décio quiser uma outra figura, ele pede. Só para a gente acompanhar como está no livro. Peço licença. Pode ser, Décio? Pode. Então, eu vou ler. Respaldados nessas obras, procuramos montar um modelo que justificasse os eventos relatados pelos videntes. Modelo esse baseado em princípios físicos, deixa eu aumentar aqui, existentes na ciência física, como visto anteriormente, podendo assim conceituá-los. A região de alta frequência está mais próxima do perispírito, e a região de baixa frequência mais próxima do duplo etérico, que nós vamos ver na figura B2. Dessa forma, por intermédio desses vórtices e de suas respectivas frequências, dá-se a transferência de energia de um corpo para outro, ou melhor, dá-se a transferência de energia psíquica entre o corpo espiritual e o etérico. Os sentidos horário e anti-horário de rotação do vórtice podem ser considerados uma força de Coriolis em microescala, efeito que pode, provavelmente, explicar a ida e vinda de informações que o espírito envia e recebe do corpo. Ao analisar essa configuração, percebe-se que os vórtices conseguem unir um corpo menos denso a um mais denso, ou seja, acabam funcionando como um filtro de frequências, tornando possível o link entre essas dimensões distintas e fazendo com que, dessa forma, essa conexão deixe de ser considerada um milagre ou algo sobrenatural, tornando-se factível um fenômeno da ciência universal. Então, o vórtice, com a sua região, você quer explicar, Décio? Aí você fala. Aquela ideia de como se fosse um funil, mas essa é uma parte do funil, né? E aí eu teria um outro funil igual a esse, que está encaixado embaixo, como se fosse uma ampulheta, né? Então, um gira para um lado e o outro para o outro, e dessa maneira eles conseguem catapultar as partículas entre uma dimensão e a outra, né? Essa imagem é do Sérgio, né? Do apêndice do Sérgio. Ele traz essa ideia e ele embasa essa ideia com os cálculos matemáticos, né? E eu sou mais visual do que matemático, né? Eu acreditei nas contas dele, mas a coisa da ideia, né? A ideia
do pensamento, entendeu? Ele coloca como sendo uma parte, né? E ele pensou, o Sérgio, um dentro do outro, um funil dentro do outro. E eu pensei um funil se contrapondo ao outro. Eu pensei como uma ampulheta, né? Eu acho que a dos dois jeitos, ele fez a conta, dos dois jeitos funciona. Dos dois jeitos funciona. O que a gente sabe é o que os médiums veem. Eles veem o chakra, que em sânscrito é roda, que na verdade é a parte da frente, né? É igual você olhar um redemoinho de cima. Tem uma foto no livro do Katrina. Quando você olha o Katrina de cima, ele parece um chakra, porque ele está fazendo a rotatória. Se você olhar ele de lado, ele é um funil, né? Porque ele vai diminuindo o diâmetro, conforme ele vai aumentando a frequência, vai aumentando a velocidade. Então, são ideias, né? São ideias que, no começo, eu achei assim muito estranhas, mas eu recebi uma ordem, eu recebi um e-mail lá da espiritualidade, que era para eu pôr no livro. E eu pus, entendeu? Então, eu estou bem tranquilo com isso, porque eu esperava, depois que eu terminasse essas hipóteses que eu tinha levantado, eu ia mostrar para a doutora Marlene para ela bater o martelo, sabe? Só que ela desencarnou. E eu fiquei meio perdidão, assim, sem saber direito o que eu ia fazer. Aí eu recebi um WhatsApp, eu recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz. Quem não sabe, Dr. Dias da Cruz, ele tem alguns capítulos no livro Vozes do Além, do Chico, e eu já tinha estudado o Dr. Dias da Cruz lá no Vozes do Além, quando eu estudei a fisiopatologia espiritual do câncer, que é um outro capítulo desse livro. E eu adorei o texto dele, eu achei fantástico. E aí, o Andrei, que mora lá em Belo Horizonte, ele recebeu essa psicografia do Dr. Dias da Cruz, e o Dr. Dias da Cruz disse que era para mandar para mim. E aí eu achei estranho, porque, sei lá, né? Eu até posso falar porque eu sou amigo do Andrei. No primeiro momento, eu achei que o Andrei estava chutando com as duas, né? Que não era nada do Dr. Dias da Cruz. Só que aí eu recebo o texto, e o texto fala sobre o conteúdo do meu livro, que só eu sabia, as pessoas muito próximas de mim. O Andrei não sabia nem que eu estava escrevendo. E vem o conteúdo todo arrumadinho, sabe? Ele explicando e me dando algumas dicas de direção para alguns capítulos. E no final da psicografia, ele se coloca à disposição para, se eu quisesse perguntar alguma coisa. E eu elaborei 5 perguntas, que ele respondeu pelo Andrei antes de eu mandar para o Andrei as perguntas. Eu estava elaborando as perguntas, ele mandou as respostas. Então, eu não tenho dúvida que era ele, né? Ou se não era Dias da Cruz, porque não dá para ver o CPF, nem para conferir o RG, era alguém que conhecia o meu trabalho, alguém desencarnado que conhecia o meu trabalho. E uma das perguntas que eu fiz era se eu deveria publicar essas hipóteses, principalmente aquela da individualização do princípio inteligente, que é a que eu tenho mais dificuldade com ela, por causa que as pessoas que não concordam comigo são as pessoas que eu mais respeito, as que mais sabem de espiritismo, a doutora Marlene, o doutor Ivênio e o José Nilson. Aí o que acontece? Ele falou para mim que as ideias não eram minhas, e que eles tiveram um trabalho danado para colocar na minha cabeça, e que eu não tinha direito de não publicar. Aí eu publiquei, entendeu? O nome que está lá é meu, mas não posso colocar o nome de quem é o autor, porque eu não sei, né? Mas eu tenho essa consciência de que boa parte do conteúdo foi intuída para mim escrever, e dentro das minhas possibilidades eu fui desenvolvendo aquele assunto, né? E eles foram tentando me ajudar. Mas eu lembro muito assim, durante a escrita, não só desse livro, mas dos outros, tem muitos capítulos que eu não reconheço quando lê. Essa experiência que eu estou tendo na AME, que a Regina falou, está sendo muito rica para mim, porque eu participo do estudo, mas as pessoas leem o livro em voz alta e o grupo discute o conteúdo, e eu, óbvio, que participo na discussão do conteúdo, mas eu ouvi alguém lendo o que eu escrevi
fica muito claro para mim que tem alguns trechos que não fui eu que escrevi. Você entende? E isso, para mim, é um alívio muito grande, porque eu me sinto mais no meu lugar, que é o lugar de ferramenta, de instrumento, né? Tem uma parte do livro que eu falo sobre isso. A verdade não pertence a ninguém, então ninguém descobre a verdade, ela sempre esteve lá. E muita gente vê a verdade ao mesmo tempo, cada um de um ângulo diferente, e acha que são coisas diferentes e é a mesma coisa. Então, se me foi revelada uma fração dessa verdade e eu consegui traduzir ela da melhor maneira possível, já valeu minha encarnação, né? Quem sabe eu já ganho um bônus lá quando eu chegar do lado de lá para melhorar um pouco minha situação, que não é boa. Então, eu acho que esse foi uma das coisas que mais me mexeram comigo nesse livro, foi essa psicografia do Dr. Dias da Cruz. E aí eu coloquei a psicografia lá no... Eu coloquei ela nos anexos, né? Décio, o Marcelo faz uma pergunta para você. Você consegue ler aí ou eu leio daqui? Deixa eu ver. Qual é a minha hipótese para explicar o controle? Como a alma controla o corpo, temos informação que o espírito está conectado célula a célula, sabemos da existência dos centros de força, sabemos que a pineal tem papel de maestro em alguns eventos, como a mediunidade. Se eu tenho uma hipótese para tudo isso. A verdade, sabe, Marcelo, é que tudo isso que você falou, eu acho que é verdade, e tudo isso faz parte de uma coisa que o Richard Gerber chamou de interface físico-etérica. A interface físico-etérica é a estrutura, é a anatomia. E o funcionamento dessa interface é o que eu chamei de fisiologia transdimensional. Porque a fisiologia é como funciona, a anatomia é como está estruturada. Então, para a gente entender a fisiologia, tem que entender a anatomia. É igual história e geografia, né? Não tem como você aprender história se você não souber geografia. A história do Egito Antigo. Bom, onde é o Egito? Como é que é o Egito? Qual é a temperatura do Egito? O clima? O que é produzido no Egito? Para depois você entender o que aconteceu lá. Então, tem a anatomia transdimensional e tem a fisiologia transdimensional. Algumas dessas coisas que você colocou, eu acho que fazem parte disso, dessa anatomia transdimensional, né? Então, por exemplo, ela está conectada célula a célula? Bom, está conectado molécula a molécula, né? Que é o que o André Luiz trouxe com a palavra bióforo, e que o Weismann definiu como sendo a molécula, a menor molécula capaz de reter fluido vital. Na verdade, ele não fala de fluido vital, ele fala de vitalidade. Ele fala que é a menor molécula capaz de manifestar vida, o Weismann. E o André Luiz usou a palavra bióforo exatamente pela definição do Weismann. Então, já começa por aí. Já tem conexão molécula a molécula. Não é uma só molécula. São vários tipos de molécula, todas com carbono. Porque o Emmanuel avisou a gente que o carbono era o átomo da vida. A gente já sabe que a vida no planeta é de carbono, mas ele fala assim, a caminho da luz, ele fala assim que o diamante é a última forma do átomo de carbono antes da vida biológica. Ou seja, ele vem se organizando, né, ao ponto dele se tornar capaz de ter essa relação com o fluido vital. Então, isso já é interface físico-etérica, já é estrutura, né? Os centros de força, como a gente estava discutindo agora, são os grandes transformadores de informação, são os grandes canais de informação. A maneira como eu vejo, né, os canais, os chakras e os centros de força, e depois os nadis, depois os meridianos acupunturais, eu coloco isso no livro, como se fosse uma rede de vasos, como se fosse um vaso sanguíneo, levando sangue, oxigênio. Mas só que em vez de levar oxigênio, eles levam informação. Informação. E essa informação, ela vai parar onde? No citoplasma da célula, no microtúbulo. Né? Então, o Dr. Richard Gerber, o Dr. Hameroff, ele fala que ele acredita que os microtúbulos que estão lá dentro do citoplasma são os amplificadores do sinal quântico que vem da mente.
E o André Luiz fala que através dos centríolos, que são microtúbulos, que a mente se expressa na célula. E a pineal, finalmente. A pineal, eu acho que é o grande órgão é o grande órgão transmutador da consciência. Né? Eu acho que a pineal não é o ponto de contato. O André Luiz fala para a gente que a alma se insere no corpo através da fossa romboidal, que está aqui na nuca, né? É o quarto ventrículo, que é por onde sai o fio de prata, que é a última parte que é desconectada na hora que você desencarna. Então, vai soltando molécula a molécula, né? Vai soltando célula a célula, vai soltando chakras. O último chakra que desconecta é o coronário, e eu sei disso porque está no André Luiz, o desencarne do Dimas, né? E sai até uma substância leitosa e uma luz violeta, que o André Luiz não conseguiu definir direito o que era. A substância leitosa é ectoplasma. E a luz violeta é porque a energia do coronário é violeta. É uma cor violeta, né? Outro dia eu estava dando passe, e eu dou passe de olho fechado, eu abri o olho, eu não sei se eu estava delirando, mas eu vi o chakra da pessoa lilás, como se fosse um redemoinho na ponta da cabeça dela, né? Não sei, às vezes eu acho que a espiritualidade dá esses likes, assim, esses como é que chama isso? Essas amostras grátis, assim, para a gente conseguir entender, né, as coisas. E aí eu acho que isso também é parte da interface. Então, eu acho que é um conjunto, sabe, Marcelo? Eu acho que tudo isso tem a ver, e eu acho que cada uma dessas estruturas, ela faz a conexão com uma especialidade, né? Mais ou menos ali que nem, sei lá, o aparelho digestivo. O aparelho digestivo são vários órgãos, vários tecidos associados. Todos eles têm a mesma função, que é a digerir o alimento. Mas cada um tem uma função específica, né? O dente vai triturar, né? O estômago vai dissolver a proteína, o intestino delgado vai absorver e por aí vai. Eu acho que essas estruturas têm essas especialidades, mas todas elas formam essa interface, que é a maneira como a alma se manifesta no corpo e é a forma como a alma experimenta a vivência da encarnação, né? O corpo material presente e dando a experiência da vida encarnada para a alma poder aprender e evoluir. Marcelo, tem mais uma sequência aqui de uma pergunta. Então, a consciência é transmitida da alma para o corpo físico pela pineal? Então, eu acho que sim, viu, Marcelo? Eu acho que sim. E aí o controle do corpo físico, o controle consciente, porque a gente tem todo um controle inconsciente, né? Ou subconsciente. O próprio tronco encefálico, que é o primeiro andar da casa mental, o cérebro reptiliano, ele é a parte do sistema nervoso do autonomismo, né? Que é o autômato ou autônomo é aquele que se vira sozinho, né? Respiração, controle de temperatura do corpo, pressão arterial, né? A filtragem da urina pelo rim, são coisas que a gente não faz conscientemente, né? A gente está dormindo, está fazendo, está acordado, está fazendo, aí a gente toma um susto, tem a descarga adrenérgica aí, taquicardia, aumenta a pressão arterial, vasoconstrição periférica, tudo isso é a parte subconsciente, né? Automática. E eu acho que tem isso também, não é só a consciência manifesta, tem a subconsciência e a própria inconsciência também, tem fatores que a gente nem faz ideia de que existem e estão atuando ali na gente, né? Estou falando só da parte anímica, não estou falando nada de obsessor, nada disso. Isso é uma outra coisa que tem também, mas que interfere, mas que não faz parte assim dessa fisiologia, né? Décio, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu não sei se vai dar trabalho para você responder. Estou aqui para isso, vamos Estou lá. aqui em dúvida, mas eu vou fazer, né? Por exemplo, o que teria no conteúdo desse livro, né? Primeira ou segunda edição,
que pudesse assim chamar atenção para um público mais leigo, tá? Entendeu? Porque assim, para quem conhece um pouco, né, dessas áreas que, né, a gente transita, é um pouco mais fácil. Para mim não é tão fácil não, tá? É um pouco difícil. E aí por isso talvez a pergunta, né? Para um público leigo, né? O que teria de um conteúdo assim que a pessoa pudesse, puxa vida, eu quero sim, eu quero conhecer esse livro, eu quero ver como é que é isso. Não sei se... Não, é interessante essa pergunta, e isso é uma das coisas que eu pensei lá no Fisiologia Transdimensional. Quando eu lancei o livro, eu falei assim, quem vai ler isso? Só o nome do livro já afasta o cara. Fisiologia Transdimensional. Aí os caras iam falar, doutor Décio, o livro Fisiologia Tridimensional, Transdimensional, ninguém falava o nome certo, né, do livro. E eu pensei assim, nossa, quem que vai ler isso aqui, né? Na verdade, eu escrevi para mim, eu não escrevi pensando em vender o livro. Quando eu escrevi o Da Alma ao Corpo Físico, eu tinha lido A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe. Eu achei o máximo aquele livro. Ele é um bioquímico da Universidade de Dukes. E ele fala assim no começo, quando na parte de cima da página tiver um quadradinho, é sinal de que eu vou desenvolver toda a parte teórica e acadêmica. Pula, se você não for da área. Né? Porque você não vai perder o raciocínio. Eu não pus o quadradinho, mas isso acontece no livro, né? Então eu coloquei no prefácio isso, instruções de uso, né? Então, assim, quando chegar uma parte assim que você não, porque eu escrevi o livro assim, esse daqui, o Da Alma ao Corpo Físico, para o leigo interessado. Então eu costumo dizer assim, é mais fácil o espírita que não tem a formação acadêmica entender o que eu escrevi do que o acadêmico que não é espírita. Porque eu acho que as coisas mais difíceis de entender são as coisas do lado do espiritismo. Porque as outras, eu estou trazendo a ciência que está ali. Então, se você estuda o assunto, está ali. Eu tenho um capítulo sobre o potencial de ação e a transmissão do circuito neuronal na célula. Eu coloquei aquele capítulo lá, porque depois, quando eu fosse explicar a questão do sistema nervoso central mais para frente, se a pessoa tivesse ou uma formação já acadêmica e fazia tempo que não lia aquele assunto, ou se fosse um estudante, ou se fosse alguém que é afim. Por exemplo, eu não sou físico e eu vou ler quântica. Eu tenho uns livros de quântica, tenho um livro sobre a teoria das supercordas, do Brian Greene. Eu li partes do livro. Tinha partes que eu não conseguia entender, eu pulava. Entende? Porque, assim, é ele provando que o que ele falou não é bobagem. Tá, eu acredito. Não precisa provar. E aí eu vou pulando essas partes. Então, eu acho assim que quem não é da área, mas é um estudioso de espiritismo, quer entender perispírito, quer entender chakra, quer entender desencarnação, quer entender... Então, ali, ele vai encontrar algumas ideias que podem estimular ele a pensar sobre esse assunto. Eu digo estimular a pensar sobre o assunto porque, assim, o que eu coloco como verdade ali, e que eu não tenho dúvida que está certo, é o André. E ele não precisa ler o meu livro, ele leu o do André. Entendeu? Ali eu estou dando uma desdobrada no assunto para tentar enriquecer. Então, se ele não é da área, mas ele é interessado, e aquilo está muito pesado, pula, vai para frente, entendeu? Agora, a parte da física, que é uma questão mais, assim, às vezes mais difícil de entender, eu vou confessar aqui que eu sou meio burrinho. Eu tenho uma dificuldade para entender as coisas que não é fácil, não é normal. E aí o que eu faço? Só que eu sou teimoso. Então, quando eu não entendo alguma coisa, eu fico ali, fico até eu entender. Quando eu entendo, eu explico do jeito que eu entendi. Então, todo mundo entende, porque se eu conseguir aprender, entendeu como é que funciona? Maravilha, e é assim. a resposta. Então, se você tiver paciência, você vai lá, você vai entender, porque eu consegui, você vai também. Não precisa fazer um elucidário, não, né? Hã? Não precisa fazer um elucidário. Eu tinha, no Fisiologia Transdimensional, eu faço um test drive com o livro, assim, sabe? Eu dou para algumas pessoas lerem antes. E eu dei para
para a irmã do Fernando Guimarães, lá de Santos. Ela leu, ela falou assim, eu adorei a tradução simultânea que tem no livro, porque era assim, quando eu colocava uma palavra difícil, eu colocava um asterisco e punha a tradução embaixo. E eu quis fazer isso nesse livro, mas eles não queriam, porque o formato não era assim, eles queriam colocar no fim. E aí eu acabei deixando quieto, mas eu acho que funciona muito bem isso. Em vez de você fazer um glossário lá no fim, você está lendo, tem que ir lá no glossário para saber o que aquilo significa, já tem embaixo da página, você já olha, tradução simultânea, né? É que hoje em dia, com o Google, você está com o celular do lado, é mais rápido até do que ir no glossário, né? Você fala assim, ok, Google, o que é tal coisa? E ele, eu achei tal coisa, né? Aquela mulher falando lá. Então, está mais fácil a tradução simultânea, né? Maravilha. E aí, Marco Aurélio? Não, então, essa sua pergunta foi interessante, né, Edna? E eu acho que o Décio ele é muito eficiente nisso, de comunicar, e a gente vê até, acho que é meio tribo, né? E essa tribo da saúde e espiritualidade, vamos dizer assim, ele está muito no Mednesp. Acho que o Décio fala diretamente para esse pessoal, para todo mundo, né? E é impressionante você ver no Mednesp a quantidade de palestrantes que cita o Décio, né? E esse livro especificamente, como ele traduz muita coisa, né? E tem as obras do André Luiz, o pessoal cita André Luiz, mas cita também a interpretação que está na obra Corpo Físico, porque ela vai um pouquinho além, ela faz mais o link com a ciência atual, e eu acho que ele é muito, muito bom nisso. E é o que ele falou, e ele não tem muito medo, né, de ser atacado e tal, né? Então ele bota a cara a tapa mesmo e gera um monte de hipóteses, né, e que quem está ali por perto está ouvindo, ele está dando uma ideia boa, vamos ver, vamos tentar testar. Às vezes ele não, né, não é muito a praia dele ali, ir para o laboratório, ou ir para campo para coletar dados e fazer estatística, mas tem outros que às vezes vão querer, vão ter o perfil, mas o papel dele é importantíssimo. Eu acho que ele fala bem para isso. Acho que talvez alguns tenham alguma dificuldade, mas eu mesmo conheci, né, o Décio pelo Reencarnação como Lei Biológica, né, que foi o primeiro livro dele, antes de conhecer a AME. Assim, para quem é da área médica e tal, é uma leitura muito fácil, né, escreve bem e tal, e eu acho que cativa fácil. Obrigado, Marcão. E aí, vocês, né, eu gostei dessa palavra, hein, Marco Aurélio? Da tribo, né, da ciência e espiritualidade, gostei da tribo. Vocês precisam ter mesmo isso aí que o Décio, como você falou, a coragem, né? E tem que ter assim, um propósito além, né, do próprio ego, vamos dizer assim, né, na questão aí do orgulho, de não ser aceito, né? Tem que estar com isso muito bem trabalhado, né? Porque vocês estão começando, né? Vocês sabem, né, da importância que é ter essa tribo aí, né? Você sabe que isso é uma coisa, sabe, Edna, que hoje melhorou muito. Quando eu lancei o Fisiologia Transdimensional, eu estava todo feliz, né? Imagina, escrevi um livro, eu estava me achando o máximo. Aí eu peguei o livro e levei para a biblioteca da faculdade, onde eu dava aula, faculdade de medicina lá. E eu tinha já o doutorado, eu tinha sido promovido para chefe da cadeira de cirurgia experimental, né, do terceiro ano. E aí, de repente, começou a rolar um problemaço lá para mim, umas coisas que eu não estava entendendo, e aí eu percebi que eu não dava mais para eu ficar lá, eu tive que pedir demissão. Tive que pedir, não teve jeito. Fizeram uma situação lá para mim que era insustentável. E na primeira reunião do departamento de cirurgia que teve, depois que eu pedi demissão, o chefe do departamento entrou na sala com o meu livro na mão. Eu sei disso porque os caras que ficaram lá eram todos meus amigos, eles me contaram. E ele pegou e falou, olha que absurdo, um cirurgião escreveu uma bobagem dessa, mas a gente já resolveu esse problema. Então, assim,
olha só, eu perdi o emprego por causa do livro. Você sabe que o pessoal da faculdade nunca me chamava para falar de espiritualidade, depois era toda hora eles estavam me chamando. Acho que eu dei mais aula sobre espiritualidade depois que eu saí do que quando eu era professor lá, né? E também, num primeiro momento, eu me senti muito mal, assim, né? Eu acho que essa coisa da discriminação é uma violência absurda, né? Um negócio que é mais fácil tomar um tiro do que ser discriminado. A experiência que eu tive foi muito ruim. Então, aquilo foi ruim, assim, mas depois foi isso que o Marco falou aí. Dane-se, sabe? Não mudou tanto assim minha vida, eu estou tocando meu barco, né? Mas, assim, se você pegar um cara que é um gatekeeper, né? Que é o cara, o chefe do departamento de uma grande universidade e que chegou lá em cima através do paradigma materialista e usando os determinados caminhos, esse cara não vai gostar que você chega com uma ideia diferente e ele jamais vai apoiar um negócio desse. Tanto que o Dr. Ian Stevenson, que foi um dos maiores estudiosos de reencarnação que a gente tem notícia, ele escreveu lá que a ciência evolui na medida dos funerais, né? E fala, os caras têm que desencarnar para os novos chegarem e as coisas acontecerem, porque esses caras que estão aí não vão mudar. E a gente vê muito isso. Então, assim, se não formos nós que somos independentes e que não construímos nossa vida em cima desse prestígio acadêmico, não rola, né? Não vai rolar. Porque, sabe, não faz diferença para mim, sinceramente, né? Se falam bem ou mal de mim. Aliás, eu não leio comentário das minhas palestras de jeito nenhum na internet, porque se tem 50 pessoas elogiando, uma falando mal, eu não durmo à noite porque falou mal, né? Você fica, pô, por que eu fiz? Por que essa pessoa não gostou? Né? Que chato. Poxa, será que eu deixei ela chateada? Né? Desencana. E aí, eu tô bem, tô muito mais feliz assim. Então, eu acho que eu tenho essa independência porque eu não tenho nada a perder. Eu não sou um gatekeeper, eu não sou um grande professor de universidade, eu não estou ligado a nada assim que me comprometa, entendeu? Ou se eu estava, já fui demitido na época lá e pronto. Hoje em dia, aqui na Unidep, é o contrário, né? Tudo que é de espiritualidade, eles me chamam. E eu acho legal isso. Eu gosto, eu me sinto bem com isso, me sinto prestigiado, né? Porque a gente deu a cara para bater. Sendo uma referência, né, no tema, né, no assunto. Não sei se eu sou uma referência, mas assim, eu sou alguém que está falando sobre isso há 20 anos, né? Então alguém que procurou esse assunto já esbarrou no meu nome de algum jeito, né? Mas eu sou só o espelho do André Luiz, né? Com muito orgulho, mas sou o espelho dele. Eu digo que eu não crio informação, eu reproduzo. E o que o Marco falou é verdade. Ele é um cara que pesquisa. Ele é um cara que vai a campo, que busca o dado, que quer provar, que quer mostrar, demonstrar. Ainda bem que tem, que tem o Marco, o Giancarlo, o Alexander Moreira, o Júlio Prieto Pérez. Esses caras, eles chegaram na AME para a última etapa que a doutora Marlene falou que ia acontecer, que era quando a gente ia começar a produzir ciência de qualidade. Você entendeu? E até eu desencarnar, eu vou continuar reproduzindo o que eles fazem. Eles descobrem, eu estudo e faço palestra e publico. Você entendeu? Que a minha tarefa é de reprodutor, não de produtor de informação. Maravilha. Mais algumas perguntas aí? Senão a gente vai... Eu vou aproveitar esse intervalozinho para deixar aqui registrado, né? Quem quiser adquirir o livro, né? Onde é que tem? Por exemplo, Campo Grande, quem está aqui, né? Está aqui o Carlos, ó. Está lá na Arquitécnica, né? Tem o livro. Tem também no site, né? Décio da AME Brasil. Tem na Amazon. Tem e-book também, que você falou que tem, né? Tem. Eu acho que só, acho que é isso. Né? Então, assim, já fica registrado aí para quem
quiser adquirir o livro. A AME Brasil Editora, ela está lançando todos os livros que ela lança, tem lançado em e-book, que é mais fácil até para quem está fora do Brasil, né? E tem também, para quem é que nem eu, por exemplo, eu não consigo ler no computador, né? Eu preciso do livro. Ela tem um sistema on demand. Então, você compra, eles imprimem o teu livro e te mandam. Não existe, assim, um estoque de livros impressos, né? Eles imprimem e te mandam. O meu livro mais recente, não posso falar que é o último, né? Que diz que dá azar. O mais recente é Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita. Esse livro ele foi lançado no ano passado só em e-book. E agora, e depois lançaram na plataforma On Demand. O que eu tenho aqui, eu comprei o On Demand para ter o livro. Parece que eu não tinha escrito ainda, né? Eu não tinha pego ele na mão. E agora, que está melhorando a pandemia, a AME Brasil está começando a publicar, a imprimir esses livros, né? Então, toda a linha da AME Brasil Editora tem e-book. Quem quiser comprar, é muito mais barato e você baixa na hora no seu computador. Então, para quem não tem problema, né? Ou tem aqueles Kindle, aqueles instrumentos, né? Aqueles aparelhos de leitura, esse pessoal vai ter facilidade, né? De comprar. Ok, mais alguma pergunta? Alguém? Comentários, perguntas? O que eu gostaria que acontecesse com esses livros é o audiobook. Esse aí ainda não tem. Porque eu já tive alguns deficientes visuais que vieram me pedir isso, né? E é uma coisa que eu queria muito que acontecesse. A gente quase lançou, mas a gente ia fazer aquela coisa, né? Alguém que gosta, que está a fim de ajudar, ia gravar, ia ler o livro, gravar. Só que a Amazon não vende se não tiver um nível técnico mínimo lá. Eles têm uns critérios de qualidade. E para você atingir esses critérios, você tem que contratar um estúdio com um narrador oficial, senão não vai. E aí já fica caro. É diferente do e-book. O e-book fica mais barato do que o livro impresso. Mas eu não perdi as esperanças, não. Eu tinha muita vontade de ter os livros em audiobook, né? Quem sabe? Vamos ver. Quem sabe? Né? Que mais? Vamos aproveitar que a oportunidade é rara. E quantas palestras, quantos vídeos no YouTube você já tem dessa, você sabe? Não sei. Você lembra do Edu, o ultrassonografista? Lembro. Eduardo? Uhum. Ele faz um tempo que ele não vai na... Uhum. Ele fez um levantamento uma vez, ele falou que tinha mais de 14 mil palestras minhas no... Eu não sei se é tudo isso, não. Eu não tenho 14 mil temas, deve ser tema repetido, né? Mas eu nunca publiquei nada na internet. Eu nunca postei nada. As pessoas votam. Então, estava pensando que dava um mestrado, estudar as suas palestras, os temas, as ideias, as ideias. Dava um... Bom, esse livro que você citou, Marco, o Reencarnação como Lei Biológica, eu escrevi ele para ser uma tese. Tese. No final, saiu como livro, mas eu escrevi ele para ser uma tese. Para sua ou de alguém? Eu já tinha um doutorado, mas eu estava pensando em fazer um mestrado em alguma outra área, sabe? Filosofia ou alguma outra coisa do tipo. E eu escrevia pensando numa tese, mas no final acabou saindo como livro, eu fiz algumas adaptações, mas a ideia era essa, uma tese para ser publicada. Podia ser lato sensu, stricto sensu, não sei. Não pensei nisso, só pensei nela como uma tese. Porque eu estou defendendo a tese de que a reencarnação é uma lei biológica. E eu fiz o levantamento bibliográfico para mostrar isso, né? E encontrei muita coisa, tanto que deu um livro, né? E eu gosto muito desse livro. Aliás, o livro é igual filho mesmo, né? A Edna falou. Quando eu comecei no Espiritismo, tinha uma médium lá de Santos, a dona Leonor, que eu gosto muito dela, faz tempo que eu não vejo.
E ela falou assim que eu tinha uma tarefa de escrever 8 livros. E quando eu contei isso para minha esposa, ela falou que não era para eu publicar o 8º ainda, que era para eu segurar, porque de repente eu publicava o 8º, desencarnava, né? Mas já foi os 8, eu estou aqui ainda, então acho que não tem problema, não tem perigo. E eu estou com um na gaveta aí, acho que mais um ano deve sair. É um mais filosófico, né? É. Maravilha. Eu perdi a vergonha, agora ninguém me segura, viu, Edna? Tá assim. Cara de pau, cara, escreve Tem um de jeito, tudo. né, Décio? Ah, dane-se, estou falando aí. Se não quiser, o livro é muito democrático, né? Se você não gostar, fecha, Exatamente. não é? Você não precisa nem pedir permissão. Pô, tá uma droga isso aqui, joga fora. Agora, com e-book, você paga 22, 25 reais um livro. Não gostou, apaga. Você não precisa nem jogar fora, você apaga ele do teu HD. Então, é muito democrático, né? A pessoa pode não gostar e pronto. Então, não estou incomodando ninguém, não. Isso aí. Podemos partir para o encerramento? Tem mais algum comentário? Ok. Está todo mundo com sono, pelo jeito, já. Foi ótimo, Décio. Muito obrigada de novo. Eu agradeço, gente. Coração. Obrigado mesmo. Excelente, Gabriela. Tá. Ok, Gabriela. Eu vou agora paralisar a gravação para a gente fazer uma prece de finalização, tá certo? Então, para todos, nosso boa noite, né? Eu sei que depois as pessoas vão ver, né, em qualquer horário, mas nosso horário é à noite, então boa noite para todos, que tenhamos uma excelente noite de sono, né? Muitos sonhos, né, produzidos assim, para que a gente possa também aproveitar o nosso ego onírico, né? Então tá, boa noite.